A luta para ser bom nesse mundo é isso. É uma luta. Ela não termina, ela não muda só porque você afastou Satanás ou levou alguém da escuridão para a luz. A interação entre humanos e Satanás, sendo real ou sendo alegórica, é uma tentação que resiste. Em toda a história, até o mais devoto dos homens pode ser seduzido para o pecado. Quando o monge cristão Evagrius Ponticus criou sua lista, havia 8 pensamentos malignos. E a base deles era a soberba. A soberba, inicialmente, era tão grande e tão importante que era contada em dobro como se fossem 2 pecados. Evagrius a separava em 2 vícios diferentes: vaidade e soberba. Os 2 mais perigosos eram os pecados da vaidade e da soberba. Vaidade é uma forma de egocentrismo. Na vaidade, o que uma pessoa faz é usar outras pessoas como forma de valorizar seu próprio ego. Eu preciso de você só porque você diz o quanto sou maravilhoso. Evagrius acreditava que a vaidade interferia na santidade. E escreveu: a oração de quem ama a popularidade não alcançará Deus. Enquanto o vaidoso se preocupa com a opinião dos outros, o soberbo se concentra somente em si próprio. Soberba é o pecado da autossuficiência, onde não há necessidade de Deus. Quando se questiona o lugar de Deus e se pressupõe que, de certa forma, temos uma posição mais elevada que a que nos cabe, isso é soberba. Em 590 d.C., o Papa Gregório o Grande deu novos ares às 8 tentações de Evagrius. Ele acreditava que o número 7 tinha um significado divino. O 7 era tradicionalmente visto como um número sagrado poderoso. Na antiguidade acreditava-se que havia uma ordem divina de 7 coisas que correspondiam de certa forma à ordem dos céus do que era visto como os 7 grandes planetas. O Papa Gregório combinou os 2 vícios em um único pecado capital: soberba. Jerusalém. A soberba é considerada um pecado terrível em outras culturas, além da tradição judaico-cristã. No Mediterrâneo, as grandes cidades de Atenas e Roma também condenaram a soberba. No mundo greco-romano, dizia-se que talvez a soberba fosse o pecado essencial. Os antigos gregos se referiam a esse pecado essencial como ubris. As rochas do Estreito de Gibraltar eram chamadas de ubris pelos antigos gregos. Se você passasse por elas, isso era considerado ubris, porque os deuses pegariam você, você não devia ir lá. Foi daí que veio a ubris. Ubris é a ideia de que eu sou o Deus da minha vida. Os gregos usavam contos sobre a soberba para falar às pessoas sobre os perigos do pecado, explicando como ele podia levar uma pessoa à ruína. Há Ícaro, que achou que pudesse voar com asas de cera. E Aracne, uma tecelã habilidosa que foi transformada em aranha depois de ousar desafiar uma deusa numa disputa de tapeçarias. O mundo greco-romano insistia que o pecado da soberba fazia uma pessoa desafiar os deuses e a punição era sempre terrível. O mundo cristão criou sua própria punição para a soberba. Ela se chama inferno. Os 7 pecados capitais foram considerados um guia moral para os cristãos durante séculos. Desde a antiguidade, o pecado da soberba era chamado de esmagador de almas.
destruidor dos homens, insulto a Deus e uma praga da sociedade. A evolução da soberba seguia junto caídos. Em 1300, com o início do Renascimento, acreditava-se que anjos caídos habitavam o espaço entre o céu e a terra. E eles teriam o poder de se materializarem e enganar. Se uma pessoa não fosse vigilante, poderia virar presa dos anjos caídos e ser atraída para o pecado. Anjos caídos podiam criar um corpo que era apenas uma ilusão visual. Nas pinturas renascentistas, nas pinturas medievais, sempre temos um elemento no corpo do diabo que trai a natureza. Os chifres em sua cabeça, ou os pés de ganso, são para enfatizar que esse ser é uma criatura que vai contra a natureza. Dizia-se que os anjos caídos gostavam especialmente de usar a soberba como tentação, cegando os pecadores para que não pudessem ver ninguém além deles mesmos. Em torno de 1320, a noção de inferno recebeu uma imagem humana do escritor italiano Dante Alighieri, a Divina Comédia. Na Divina Comédia de Dante, o poeta romano Virgílio o acompanha pelos 3 reinos: Inferno, Purgatório e Paraíso. Virgílio é considerado a representação da razão humana e Dante simboliza a humanidade. É no Purgatório que Dante ilustra mais nitidamente as punições para os pecadores. Dante expõe tudo e tenta criar um purgatório como um lugar, e isso fica na imaginação popular. Os pecadores soberbos andam no Monte Purgatório com um enorme peso de rochas nas costas. Por terem passado a vida olhando os outros de cima, eles não podem se erguer até que percebam o peso de seu pecado. A visão de Dante da soberba veio direto da doutrina ensinada pela Igreja.